Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre esse pré-jogo da partida entre Palestino e Flamengo. Flamengo que vem aí com novidades na sua escalação. Vamos falar aí dessa provável escalação do Mengão, do clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de começar a falar sobre essas notícias, eu gostaria de pedir encarecidamente, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações. Beleza? Pessoal, hoje é jogo que vale 6 pontos para o Flamengo. O Flamengo está em segundo lugar no grupo, atrás do Bolívar, e sonha com uma classificação em primeiro lugar em seu grupo, mas para isso precisa vencer a equipe do Palestino hoje à noite às 9 horas, fora de casa, lá no Chile. E hoje é fundamental os 3 pontos, a vitória, para os objetivos e pretensões do Flamengo em continuar na Libertadores. O Flamengo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, até porque a equipe chilena está a 1 ponto atrás do Flamengo, e qualquer resultado positivo da equipe chilena, eles ultrapassam o Flamengo e ficam ali em segundo lugar e jogam o Flamengo para terceiro, né? O que jogaria aí o Flamengo aí em terceiro lugar, e o terceiro lugar entraria na vaga da Sul-Americana, né? E não é isso que o Flamengo deseja, ainda mais com todo o investimento que o Flamengo fez na temporada, com o elenco que o Flamengo tem de qualidade. Não seria nada bom para o Flamengo, para os seus objetivos da temporada, ter uma eliminação precoce na Libertadores, né? Tem que bater na madeira aí, porque temos que confiar num resultado positivo hoje para o Flamengo. O empate não seria mau resultado, né? Mas é fundamental a vitória, né? Porque o empate, o Flamengo garantiria pelo menos o segundo lugar, mas com o empate o Flamengo perderia aí, né, a oportunidade de sonhar com o primeiro lugar na fase de grupos, né, em seu grupo. Se o Flamengo empatar hoje, ficará muito difícil, quase impossível ultrapassar a equipe boliviana na liderança da fase de grupos. Então é fundamental para o Flamengo que o Flamengo vença hoje, né? O Bolívar, na estreia da Libertadores, venceu a equipe do Palestino por 4-0. Claro que naquele jogo teve uma situação atípica, né? Que um dos jogadores do Palestino foi expulso logo no início do primeiro tempo. E aí a equipe boliviana, que não é uma equipe boba, é uma equipe muito bem treinada, né? E com jogadores de qualidade ali, né? Então o Bolívar se aproveitou dessa oportunidade de ter um jogador a mais e conseguiu conquistar um resultado muito importante na estreia, vencendo por 4-0 a equipe do Palestino. Aí muitos vão falar, poxa, a equipe do Palestino então é uma equipe ruim. Não, pessoal, é porque, como eu disse, a equipe do Palestino teve um jogador expulso contra a equipe do Bolívar jogando em casa, né? E aí a equipe do Bolívar se aproveitou dessa vantagem de ter um jogador a mais e fez aí essa goleada, né, contra o Palestino. Mas a equipe chilena não é uma equipe ruim, não. A equipe do Palestino na Liga Nacional, né, no campeonato chileno, está em segundo lugar no torneio nacional, né? Então, para você ver que não é uma equipe ruim, né, em seu país. Você tem aí equipes tradicionais do Chile, né, como o Colo-Colo, né, que na minha opinião, é o clube mais tradicional do Chile, é o clube que tem a maior torcida, né? Tem a maior torcida do Chile. Inclusive o Colo-Colo está no grupo do Fluminense, né, no grupo A, né?
Inclusive o Fluminense jogará também contra o Colo-Colo lá em Santiago do Chile, no caso amanhã, né? O jogo do Flamengo é hoje, do Fluminense é amanhã. Então o Palestino está em segundo lugar no campeonato nacional aí, né? Onde tem equipes tradicionais aí como o Colo-Colo, como já mencionado, né? A Universidade do Chile, né? E a Universidade Católica, não é verdade? Então você tem aí 3 equipes tradicionais do Chile que talvez aí não viva um bom momento, com exceção do Colo-Colo, que está aí no grupo do Fluminense, disputando a Libertadores este ano, né? Onde tem lá no Colo-Colo lá o Arturo Vidal, né? Que foi a principal contratação da equipe do Colo-Colo para essa temporada, né? Então a equipe do Palestino, que é uma equipe modesta, mas é uma equipe muito bem treinada, né? É uma equipe que não tem uma torcida muito grande, né? Então, e também não jogará na sua cidade, porque a Conmebol, né? Ela não aceitou essa partida do Palestino contra o Flamengo em seu estádio, por entender que o estádio deles não está em condições de receber uma partida como esta, né, com a torcida do Flamengo, que é uma torcida muito grande, né? Então ali eles entenderam que para essa partida em específico contra o Flamengo, né, eles jogariam em outra cidade, né? Que é nesta cidade que o Flamengo irá jogar na partida de hoje, né? Então, por um lado será bom, né? Porque pelos torcedores do Palestino não ser dessa cidade, não acredito que terá tanta mobilização, né, dos seus torcedores na arquibancada, né? Além do mais também de ser uma torcida muito pequena lá no Chile, se até ele jogando em casa, em seu estádio, eles já não lotam tanto assim o seu estádio, né? A expectativa aí é que teremos aí um total de torcedores da equipe do Palestino em torno de 5.000 torcedores, ou seja, 5.000 torcedores é quase que nada, né? Então, 5.000 torcedores é quase a capacidade que o Flamengo coloca quando joga como visitante pelo Campeonato Brasileiro, né? Normalmente o time visitante pelo Campeonato Brasileiro tem uma capacidade aí de 10% do estádio, né, do total do estádio, e em média gira em torno dessa faixa de 4, 5 mil torcedores, né? E é o que o Flamengo já coloca fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, essa média aí, né? Se tivesse um número maior de capacidade, com certeza o Flamengo colocaria muito mais, né? Mas por ser visitante, coloca aí nessa faixa aí, como eu disse. Então, não teremos aí uma pressão da torcida do Palestino na partida de hoje. Essa é a nossa expectativa, né? Então, acreditamos num resultado positivo para o Flamengo na partida de hoje. E vamos falar aqui agora sobre a provável escalação do Flamengo, que teremos novidade na partida de hoje. Então, vamos falar aqui. No gol, o goleiro Rossi. A dupla de zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Nas laterais, o Wesley e Matheus Vinha, né? O Matheus Vinha aí que vem aí, que começará jogando no lugar do Ayrton Lucas. E no meio campo teremos aí o Alan como primeiro volante, Gerson como segundo volante e De La Cruz como meio atacante ali, fazendo o papel do De Arrascaeta, que ainda encontra-se lesionado aí, né? Com problemas na coxa direita, e vem aí passando por um processo de transição aí, né? O uruguaio, o Arrascaeta, está no processo de transição, e a expectativa é que o Arrasca retorne ao Flamengo no jogo do final de semana no Maracanã contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, né? Mas hoje a Arrascaeta está fora do jogo, né? E no ataque teremos aí Luiz Araújo pela ponta direita, e na ponta esquerda a grande novidade, o retorno do Everton Cebolinha, né? Então, com o retorno do Cebolinha, Bruno Henrique voltará para o banco de reservas, e no ataque o nosso atacante Pedro, né? O Pedro, que no último jogo
não jogou muito bem, né? Não jogou muito bem ali contra a equipe do Red Bull Bragantino. Uma atuação muito apagada, né? Mas vamos torcer aí que o nosso artilheiro Pedro venha fazer uma boa partida, porque mais do que nunca precisamos de gols na partida de hoje. E nada melhor do que o nosso atacante estar inspirado nessa noite e trazer aí a vitória que a gente tanto precisa, né? Então o Flamengo vem aí numa formação, né, 4-3-3, que já é uma escalação aí já mais do que manjada do Tite, né? O Tite que continua aí insistindo nesse 4-3-3, né? Então, muitos torcedores aí exigindo uma variação tática uma variação tática dessa equipe do Flamengo. Talvez ali um 4-4-2, o Flamengo com 2 atacantes ali na área ali, né? Já que o Gabigol ainda não está em plenas condições de jogo, de repente ali você colocar o Bruno Henrique ao lado do Pedro ali jogando no ataque, né? O Bruno Henrique, que jogou muito bem contra o Red Bull Bragantino no final de semana, ele que jogou ali praticamente fazendo uma dupla ali de ataque com o Pedro, e para você ver que quando o Bruno Henrique ele tem liberdade de atacar a área, ele acaba sendo um jogador que leva muito perigo para o adversário, né? Tanto é que o gol de empate do Flamengo foi uma assistência do De La Cruz para o Bruno Henrique, que estava lá na frente, lá no ataque, né? Que eu acredito que o Bruno Henrique ele rende muito mais quando ele tem essa liberdade de atacar, de entrar na área, do que ele jogando ali pelas pontas, como faz muito bem o Everton Cebolinha, né? O Bruno Henrique ele não tem a mesma qualidade técnica de driblar como tem o Cebolinha. O Cebolinha ele é um jogador, além de rápido, igual o Bruno Henrique também é rápido, só que na minha opinião o Cebolinha ele tem muito mais habilidade do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele é aquele jogador de explosão, ele dá o tapa na frente, né? Bota para correr, né? Então o Bruno Henrique ele depende muito do seu arranque, da sua velocidade, para poder ganhar na corrida e na vantagem da corrida ali ele conseguir fazer uma boa finalização e fazer o gol, né? Que foi como ele fez, né? Como ele fez no gol de empate contra o Red Bull Bragantino. Ele fez aquele facão ali na defesa do Bragantino, que estava com uma defesa alta ali, uma linha alta, e o Bruno Henrique inteligentemente fez aquele facão, e o De La Cruz então nem se fala, né? Com uma ótima visão de futuro, conseguiu fazer um belo lançamento para o gol de empate do Flamengo, o gol do Bruno Henrique ali, né? Que empatou o jogo ali contra o Flamengo, que o Flamengo no jogo passado até jogou bem no segundo tempo, né? Com o Bruno Henrique ali jogando, ali apoiando o ataque ali ao lado do Pedro, né? Você acabou ali o Flamengo jogando muito bem, né? Então é como eu disse, o Bruno Henrique jogando mais à frente, o Tite, na minha opinião, ele conseguirá extrair aquilo que o Bruno Henrique tem de melhor, que é a velocidade e a finalização. O Bruno Henrique, quando ele fica mais afastado da área e só joga ali pelos corredores ali na ponta, como faz o Everton Cebolinha, a gente perde um pouco da característica do Bruno Henrique. A gente perde muito no poder ofensivo quando o Bruno Henrique faz essa função ali, que ele e o Cebolinha têm características diferentes, né? Talvez o Tite ainda não tenha entendido isso e tenha insistido aí no Bruno Henrique jogado pela ponta, talvez até em virtude da ausência da lesão do Cebolinha, né? Que ficou esse tempo lesionado e quem estava jogando no lugar dele era o Bruno Henrique. Então, o Tite colocou ali o Bruno Henrique para fazer a função do Cebolinha, mas sinceramente são jogadores que são muito velozes, mas são características totalmente diferentes. O Cebolinha ele tem facilidade de explorar aquela lateral ali, aquele corredor esquerdo, né? Para poder, ele tem a facilidade do drible, do corte para dentro, de chutar, né?
Assim também como o Luiz Araújo, que é jogador de ponta, ele tem facilidade em driblar também, o Luiz Araújo, apesar do Luiz Araújo também não viver um bom momento, né? Peca muito nas tomadas de decisão, acho ele um pouco precipitado demais, né? Talvez a fase atual dele não seja das melhores, então por isso ele acaba às vezes também tomando decisões erradas, finalizando errado, às vezes quando tem que tocar ele quer finalizar e vice-versa. Então eu acho o Luiz Araújo um bom jogador, mas muitas das vezes muito precipitado em suas decisões, né? Mas vamos torcer aí, né, que o Flamengo faça uma boa partida, né? Hoje com o retorno do Cebolinha, acho que o Flamengo ganha muito com o retorno dele, né? Mas é como eu falei, o Tite precisa também pensar ali em duas formações, o 4-3-3 como ele já vem utilizando, mas também de vez em quando ali jogar com o 4-4-2 ou então jogar com o losango ali no meio, né? Para poder variar um pouco e não ser um time tão previsível como vem sendo ultimamente, né? Entendeu? Apesar do Flamengo ter feito uma boa partida contra o Bragantino, mas por que jogou melhor? Porque o Bruno Henrique jogou numa função diferente, numa função que ele sabe jogar muito bem, que é jogar ali um pouco mais próximo da área, ao lado ali, ou próximo do Pedro, né? Então você vê que o Bruno Henrique ele levou muito perigo para a defesa, ali, para o gol do Red Bull Bragantino, né? Ele que tem muita presença de área, tem uma boa cabeçada, né? Por ser um jogador alto, né? Então conseguimos ver ali o Bruno Henrique jogando em sua característica, né? Então acho que o Tite deveria dar mais oportunidade para o Bruno Henrique em fazer essa função ali mais próximo da área, ali, mais próximo do Pedro no ataque, né? Mas aí ele teria que mexer na formação do time, aí não teria como fazer um 4-3-3, aí teria que fazer ali um 4-4-2, né? Aí tirar algum jogador do meio campo ali para poder botar mais um atacante, né? Eu acho que o Flamengo tem vários com os jogadores que pode jogar com vários tipos de formação, não só o 4-3-3, né? Então acho que o Tite está muito refém dessa formação, né? Com tantos jogadores de qualidade que tem no banco de reservas, você pode ali variar muito bem ali, dependendo do adversário, você variar a tática do time, né? E não ser um time tão previsível como vem sendo ultimamente, né? Então é isso. Vamos torcer para que o Flamengo hoje saia com um resultado positivo, com uma vitória e traga os 3 pontos lá do Chile, para que o Flamengo aí continue sonhando com o primeiro lugar no grupo da Libertadores, para que nós possamos aí no sorteio das oitavas de final, né, pegar aí uma equipe teoricamente mais fraca, para que para que nós não tenhamos aí ter que jogar decidir o segundo jogo fora de casa, como foi no ano passado, né? Onde enfrentamos o Olímpia do Paraguai, onde jogamos a primeira no Maracanã e a segunda, né? A segunda lá no estádio do Defensores del Chaco, né? Onde joga lá o Olímpia. Então, o Flamengo precisa focar no primeiro lugar do grupo, para que possamos pegar aí uma equipe teoricamente mais fraca e que a gente consiga decidir o segundo jogo sempre na nossa casa, né? Que eu acho que é uma vantagem muito boa para os times que decidem o jogo de volta em sua casa com o apoio da sua torcida. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Para aqueles que não são inscritos no canal, deixa seu like, né? Se inscreva, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações. Uma ótima tarde para todos vocês, né? Boa sorte para o nosso Mengão hoje. Vamos ficar aqui na torcida e no pensamento positivo numa vitória do Mengão hoje à noite. Fiquem com Deus todos vocês e até a próxima. Fui!